Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Roca, sou jornalista e também professor de literatura, escritor. E durante muito tempo eu trabalhei nas principais redações de jornalismo do Rio Grande do Sul e do Brasil e ultimamente também vinha editando livros. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que há mais de 10 anos eu também vendo consórcios. E isso começou por causa da minha atividade como jornalista. Eu trabalhava numa redação nacional que de repente resolveu demitir 90% dos seus funcionários, do seu quadro efetivo, e naquele momento eu fui contratado por uma agência de textos para produzir notícias sobre finanças pessoais. Naquele momento, uma das pautas que caiu para que eu escrevesse a respeito foi sobre como investir em consórcio. E pesquisando sobre os especialistas da área, acabei conhecendo o Fabrício Peruso, que por acaso, por uma coincidência boa, é aqui da minha cidade, de Porto Alegre. Marquei um café com o Fabrício para entrevistá-lo para aquela matéria e tudo que ele me explicava parecia tão bom que não podia ser verdade. E eu falei isso para ele e ele me convidou então a experimentar o método de investimentos em consórcio. Eu, saindo de uma demissão, ainda com pouco dinheiro, resolvi convidar meu pai, meus irmãos, mais um amigo, para que a gente comprasse um consórcio em conjunto para testar e ver se o método do Fabrício de fato funcionava. E para nossa surpresa, 10 meses depois, a gente foi contemplado e eu pude comprovar que de fato aquilo que o Fabrício vinha ensinando e vinha pregando já há bastante tempo era verdadeiro. Então foi dessa maneira que eu acabei conhecendo esse mundo dos consórcios. Eu já tinha feito um consórcio há muitos anos. O meu primeiro carro ele foi comprado com um consórcio, isso lá no final dos anos 90, mas não era algo em que eu pensava muito a respeito. Mas de 2014 para cá, depois de conhecer o Fabrício, isso passou a ser parte da minha rotina. Então, depois de conhecer o Fabrício, de comprar a primeira carta e dessa carta ser contemplada com 10 meses, a gente colocou a carta à venda e eu consegui vender ela por 15 mil reais. Eu tinha pago até o momento cerca de 6 mil reais. Então eu achei um lucro surpreendente para 10 meses de investimento. Voltei no Fabrício e resolvi comprar mais 4 cartas com ele. Eu tinha chamado meu pai, meus irmãos e mais um amigo, todo mundo espalhou a notícia, então nessas 4 cartas seguintes a nossa turma aumentou, porque cada um chamou mais um, mais 2 e assim foi. Nossa segunda carta contemplada foi com 14 meses, de novo 7 mil reais investidos, 15 mil reais recebidos depois da venda. Bom, a partir daí, quando eu me dei conta, eu tinha mais de 30 pessoas fazendo consórcios comigo, fazendo grupos de consórcio, dividindo cartas para que a gente pudesse seguir investindo, cada um dentro da sua realidade, uns investindo um pouquinho, outros investindo mais. E aos poucos chegamos a 9, 10 cartas, depois teve uma contemplação que nos rendeu 30 mil, e assim a gente está até hoje, desde 2014. Então, e temos também, claro, outras cartas que já estão há mais tempo aí, mas o nosso dinheiro está lá, investido, guardado, esperando ou uma contemplação ou o fim do grupo para que a gente possa recuperar esse valor devidamente reajustado. Antes de mais nada, eu acho que eu preciso falar sobre o que é consórcio, porque apesar disso já estar na minha vida há tanto tempo, e já é algo tão comum, eu imagino que tem muita gente que não faz ideia do que seja, Bom, consórcio é quando a gente pega um grupo de pessoas, são pessoas desconhecidas, e elas se reúnem para juntar uma verba específica, um dinheiro, um valor específico para aquisição de bens ou de serviços, ou até mesmo para fazer uma viagem. Então, existem as administradoras de consórcio, são elas que abrem esses grupos e cada pessoa que vai entrando, então, compra uma cota ali dentro. E mensalmente são feitos sorteios e a pessoa sorteada, ela tem acesso ao crédito. O que isso significa? Se a
pessoa compra uma cota de 100 mil reais, uma carta de crédito de 100 mil reais, seja para comprar um veículo, para investir num imóvel, por exemplo, e ela é contemplada no primeiro mês em que ela pagou uma prestação ali de 600 reais, por exemplo, naquele primeiro mês ela já tem acesso ao crédito e pode utilizar esse crédito. Mas, né, tem gente que não vai ser sorteado no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro, vai ser sorteado lá no segundo ano, no terceiro ano, a depender do prazo deste consórcio. Mas o importante é isso, o dinheiro da pessoa, ele está lá. Então a gente está, na pior das hipóteses, fazendo uma poupança para nós mesmos. É um investimento que tem pouca liquidez em razão disso, porque aquele dinheiro está entrando num fundo comum para possibilitar que aquele primeiro sorteado possa ter acesso ao crédito, para possibilitar que alguém que dê um lance, né, também possa ter acesso ao crédito. E o que é dar um lance? Dar um lance é quando alguém oferta um número X de parcelas, né, que possibilita também que, juntando aquele número X de parcelas ao crédito que o grupo todo tem, possibilita que ela tenha acesso a um crédito. E o método do Fabrício, que o Fabrício ensinou como é que ele é, consiste em comprar uma carta de crédito de imóvel e ir pagando as suas mensalidades até o momento da contemplação. Na hora da contemplação, o que se faz? Se utiliza esse crédito para comprar um imóvel? Não. A gente pega o crédito, pega a carta de crédito e vende ela, coloca ela à disposição do mercado. Mas quem é que compra essa carta de crédito? Por que alguém compraria essa carta de crédito? Isso é muito simples e é fácil de entender. Vamos supor que o Roca aqui quer comprar um apartamento de 500 mil reais. Isso é um exemplo fictício. E eu tenho em mãos 150 mil reais. E aí o Joãozinho, ele tem uma carta contemplada de 500 mil reais em que ele pagou talvez 2 parcelas, 3 parcelas. Vamos colocar aí que ele não pagou ainda nem 3 mil reais. Mas ele tem um crédito, ele tem acesso a um crédito de 500 mil, que é exatamente o que eu preciso. A partir disso, então, eu pego aqueles meus 150 mil reais e faço uma oferta para ele, e ele também já vai saber, já vai ter calculado o valor de mercado da carta dele, e ele me vende a carta contemplada com ágio. Então, eu estou fazendo aqui uma conta de padaria, né? Se ele tem uma carta de 500 mil reais e ele já gastou 3 mil reais nela, ele investiu 3 mil reais nela, pode ser que eu compre essa carta dele com 100 mil reais. E é assim que o Joãozinho vai alavancando o patrimônio dele, porque ele pagou pouco por algo que ele conseguiu vender por muito. Então, quando me perguntam se consórcio é um bom investimento, eu só posso dizer que sim. E eu tenho alguns casos meus, né, que o consórcio não foi contemplado no começo. E mesmo assim ele continua sendo um bom investimento. Sabe por quê? Porque o consórcio, em primeiro lugar, é algo que a gente está pagando para nós mesmos. Então, um exemplo, eu tenho 4 cartas das 18 que eu possuo, que elas já estão lá no mês 102. Já paguei 102 prestações de cada uma das 4 cartas. E isso, primeiro, me causou uma frustração. Por quê? Porque eu esperava que essas cartas fossem contempladas logo no início para que eu pudesse ter um lucro exorbitante com elas. Mas não foi o que aconteceu. E aí fui conversar com as pessoas que eu conheço do ramo para saber se eu tinha me metido num mau negócio. E o que elas me disseram? Não mesmo. Porque eu ainda continuo com boas opções para utilizar esse crédito assim que ele for contemplado. Dentro dessa modalidade de investimentos, a ideia não é ofertar lance para tirar o crédito. A ideia é esperar uma contemplação por sorteio. E isso pode acontecer sim no final do prazo. No caso das minhas cartas, elas são de 180 meses, então eu já passei da metade do período. E aí o que eu preciso? Esperar uma contemplação e, neste caso, decidir o que eu vou fazer. Eu tenho a opção comprar um imóvel, e aí sempre vale procurar aquele imóvel em que tem alguém precisando vender e com isso já baixou o preço, porque aí se ganha dinheiro também, afinal de contas a gente está com dinheiro na mão. A gente pode esperar
o final do prazo do consórcio e a partir do momento da contemplação até o final, a correção em cima do valor do crédito, ela é bem boa, bem razoável, chegando próximo ali de 1% ao mês. Então acaba sendo um investimento bem melhor, por exemplo, do que uma poupança, né? Ou se eu tiver pressa e não tiver mais alternativa nenhuma, precisar de dinheiro, eu ainda posso tentar vender essa carta no mercado. Em resumo, mesmo se você for contemplado muito tempo depois de ter contratado a carta de consórcio, ainda continua sendo uma boa opção de investimentos. Tá, mas e aí? Como é que se faz para começar a investir em consórcio? Isso é muito simples. E é simples porque nós temos administradoras que estão há décadas trabalhando com consórcio no mercado brasileiro. Um exemplo é a Rodobens, que em 2024 completou 75 anos de atuação no mercado. 75 anos, não é para qualquer um. Eu tenho trabalhado direto com a Rodobens e estou extremamente satisfeito com o atendimento que eles dão. É uma empresa que nos ajuda quando a gente tem o crédito contemplado, auxilia nos processos que a gente precisa para comprar um imóvel, para comprar um automóvel, e a solidez dela é o que me deixa mais tranquilo também. Então, para começar a investir em consórcio, a primeira coisa que se faz é escolher uma administradora. Eu escolhi a Rodobens. E se você também quiser escolher a Rodobens, fale comigo que eu tenho uma carta para você. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de ativar as notificações para que receba os próximos vídeos. O canal é relativamente novo, mas a partir de agora eu vou começar a produzir muito conteúdo sobre consórcios. Eu tenho certeza que se você quer alavancar o seu patrimônio, vai encontrar aqui muita informação de qualidade para poder tomar uma decisão tranquila, sem nenhum estresse, sem nenhuma complicação. E me acompanhe também nas demais redes sociais, meu Instagram está aqui embaixo, André Roca. É só me acompanhar por lá e a gente se fala por aí. Muito obrigado, um abraço. Nossa, sério, se o pessoal soubesse como é bom investir em consórcio, é seguro, sabe? As empresas são sólidas e aquela velha história, né? Tu vai te arrepender daqui a 2 anos de não ter começado hoje.